Aqui eu acho que todo mundo já não tem ninguém primeira vez, não. Acho que não. Primeira vez hoje não. Então, primeiramente e segundamente, como diz o Cantinho Braga. Ah, é verdade. Todo mundo conhece bem o Espiritismo, né? Aqueles que conhecem bem, peço desculpa ter que falar um pouco sobre isso, porque hoje nós vamos citar uma parte de um texto de um livro que é de André Luiz. Você sabe quem é André Luiz, né? Tá, Chico Xavier sabe, né? Tá. Chico Xavier psicografou muitas coisas e André Luiz, ele era o Oswaldo Cruz, sanitarista do Rio de Janeiro, e ele veio com o pseudônimo de André Luiz, né, nos livros de Chico Xavier. Então tem dezenas de livros, o Nosso Lar é um dos livros, né, que André Luiz relata como é que era a vida dele na Terra, o que aconteceu, por que ele morreu, como é que ele morreu, esse papo. Mas antes de mais nada, eu queria saber se vocês... Boa noite. Olha o Gaúcho Galdério. 20 de setembro. O Espiritismo. Oi. Por que eu estou falando do Espiritismo, pessoal? O Espiritismo tem uma importância muito grande no mundo. E ele foi como se fosse assim, um divisor de águas, de uma certa forma. Gostaria eu que ele tivesse tido muito mais repercussão do que teve. Se a gente for considerar que em todas as cidades mais ou menos tem um centro espírita, né? As verdades, os dogmas espíritas, aqui, a vida de Kardec, de Madame Boudet, que foi esposa de Kardec, a vida deles, o que aconteceu com eles, né? Aquilo que foi revelado para nós todos, acho que foi muito fundamental daquele fato dos séculos que o mundo estava muito envolvido com a evolução das indústrias, etc., a evolução do homem no aspecto muito mais materialista do que propriamente espírita. Então o Espiritismo ele veio mostrar para nós, de uma forma mais contundente, a existência do Espírito, veio nos mostrar que realmente a reencarnação é um fato importante, que a gente sempre tem chance de poder voltar, de poder, sei lá, aprender mais, a chance de poder perdoar mais, de poder resgatar suas dívidas, a chance de poder ser perdoado, a chance de poder fazer algo pelas pessoas. Então, é uma consciência que tu vê, é uma filosofia, é uma força que te mostra que tem ainda mais tempo do que essa vida pequena aqui na Terra, que a gente vive muito pouco tempo aqui. Quanto mais velho a gente fica, mais tu vê como as coisas são rápidas. A gente, quando é jovem, a gente pensa a uma sensação de eternidade. A juventude, eu estou falando porque eu já fui jovem, né? Então, a gente tem essa sensação de que nunca vai ficar velho e que é muito interessante esse tipo de pensamento. Só que tu fica, ou morre, né? Claro. E aquilo que meu pai sempre dizia, tudo que tu fizer de errado durante a juventude, tu vai pagar depois de velho. Isso é batata. Eu e a Adri, veja bem, nós somos... Eu nunca bebi, nunca fumei, sou vegetariano há mais de 30 anos, totalmente vegetariano há mais de 20, eu e a Adri também, mais de 20. E vamos esperar que alguém vindo. Boa noite. E aí o que acontece? Nós somos motociclistas, a gente tem um grupo de moto lá de Porto Alegre, são tudo louco, né? Maluco. E nós estamos, só para dar um exemplo para vocês, já sabe, a gente já conhece eles, e a gente estava em TAPS, agora está vindo com outro lado de moto. E o que eles fazem? Bebem e fumam, mas não é, eles não bebem e fumam, eles só bebem e fumam, eles acordam bebendo e fumando, entende? Tipo,
Me acordei, acabei. Então, a gente não faz nada, a gente não critica coisa nenhuma. Imagina, vai estar me metendo na vida dos outros. A gente só faz uma coisa, a gente dá o exemplo, fica quieto, e faz aquilo que tem que ser feito. Então, são atitudes da humanidade que, se tu vai analisar, são fugas ligadas à droga. A droga, tudo é droga, né? Cigarro é droga, álcool é droga, droga é droga, tudo é droga. Então, tu nota que são formas que eles têm de fugir de si próprio. Né? Coisa mais louca, né? De fugir de si próprio. Mas é o que a maioria das pessoas fazem, fogem de si próprio. Né? E a Micaelos procura mostrar para ti que vocês não podem fugir, vocês têm que enfrentar si próprios. Porque senão não vai haver nenhuma evolução. Se não houver um enfrentamento, não vai haver nenhuma mudança nem evolução. O Espiritismo, a história, quem não conhece a história de Kardec e sua esposa, eu sempre digo isso, porque a história não mostrou a esposa, só mostrou Kardec. Então eu saliento bem isso porque ela foi uma das que mais fez para o Espiritismo, talvez mais do que Kardec. Então, leiam sobre a história, que é muito bacana de tu ver como foi a vida dele, o que eles faziam, onde é que eles moravam, como é que era a sociedade na época, etc, etc. E aquilo que veio para eles de importante, de mostrar para a humanidade, assim, ó pessoal, os espíritos estão aí, tá? Existe um mundo fora do nosso mundo físico, não existe só aqui. Nós saímos daqui, nós vamos embora daqui, nós estamos de passagem por aqui. E para a gente aproveitar bem toda essa situação, a gente tem que saber que existem leis, a gente tem que saber que as coisas não são uma moda, né? Não é tudo atropelado. E que tu só vai te tocar do momento de tudo isso quando tiver um blim-blim. É bem assim, blim-blim. Porque esse blim-blim é uma coisa, é uma incógnita para cada indivíduo, para cada ser. Né? Tem seres que vão passar a vida prova inteira sem blim-blim nenhum. E esse blim-blim você sabe o que é. O blim-blim é o despertamento, no momento que tu te toca da situação, de tu questiona a sociedade, tu questiona a tua vida, questiona a vida de todos, de tudo, e tu vai te inserir naquilo tudo e tu vai procurar o conhecimento, vai procurar saber, puxa vida, se existe a vida após a morte, se eu estou aqui, se eu estou de passagem, se eu já vim, se eu vou voltar, por que tudo isso? Para quê? O que eu estou fazendo aqui? O que o fulano está fazendo aqui? O que o ciclano está fazendo aqui? Para que serve tudo isso? Então são questionamentos e a gente vai buscar onde? Na literatura, nas pessoas que podem explicar para ti essas coisas todas. Mas tudo, depois de tu buscar todas as coisas, de tu conhecer alguma coisa, não digo todas as coisas, mas alguma coisa mínima, X, é que tu começa a questionar. Se o problema de tudo sou eu, então vamos resolver esse problema. Né? Vamos fazer algo para resolver esse problema. E não buscar encontrar o problema ou achar que o problema está nos outros. O problema também está nos outros. Só que os outros é que são responsáveis pelos seus problemas internos, eu estou falando. Porque tu pode até ajudar um pouco na orientação, um pouco, porque chega um limite, que é muito curto esse limite, que a pessoa já não ouve mais e não vai te atender. Tá? Principalmente a família dizendo para ti o que é certo ou dizendo para ti o que é errado. Nunca, nem sempre a família diz o que é certo. Então, tu é o problema e esse problema deve ser resolvido imediatamente. Imediatamente. A gente não pode deixar para depois, porque essa situação de tu deixar para depois, vão acontecer coisas que vão te prejudicar, vão acontecer coisas que vão fazer com que tu sofra sem necessidade. Sem necessidade. Explica melhor isso, tem que ser resolvido imediatamente. Tem que ser resolvido imediatamente porque o mundo está num momento onde precisam ter mais pessoas para se unirem a um movimento de ajuda, como nós estamos aqui num movimento de ajuda. Isso é ser enfrentado imediatamente, não necessariamente resolvido. Não, o ideal seria que fosse resolvido. O ideal, sim. Eu já o ideal é que nem existisse. Olha aqui, meu amor, eu estou que nem... Olha aqui, ó. Que nem aconteceu a semana passada comigo, tá? Entrou um guri de 11, 12 anos, obeso no consultório, com a mãe,
E eu olhei pro guri e eu disse assim, minha senhora, me desculpe, olhei pra cara dele, tu quer morrer logo? Eu fui bem delicado com ele, porque não dá, entende? Isso que eu falei foi pra ele? Não, foi pra ela. Entendeu? Porque uma mãe deixar o filho ficar naquele estado ali, pelo amor de Deus, aí a mãe viu o filho. Até que não tem da história. Hoje a mãe foi lá levar os exames e disse, desculpa ter sido tão grosso, mas eu tinha que ser grosso para que haja uma chance para essa criança. Aí a mãe, não, o senhor fez muito bem. Que bom, fez bem. Não, os exames eram todos normais, infelizmente. Porque pelo menos eu tinha uma desculpa para dizer. Não, porque eu podia ter uma desculpa, tá errado, eu podia fazer esse sentido. Não, mas estava tudo normal. Isso é óbvio. Daí a mãe chegou para mim, o senhor sabe que aquilo que o senhor falou, o guri ficou apavorado e começou a mudar um monte de coisa, começou a fazer mais coisas. O guri é um peso pra caramba, tem mais de 100 quilos, eu acho, ou quase 100 quilos, uma coisa assim, mais ou menos isso. Mais do que eu ele tem. Mais do que eu ele tem. E aí, pessoal, eu estou chutando assim, eu não sei, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a pessoa tem que mudar, a pessoa tem que tomar uma atitude, nem que seja a mínima possível. A letargia é nojenta, a letargia é horrível, a letargia não te leva a lugar nenhum, a letargia te leva não só ao fato de tu te atrasar cada vez mais, como ao fato de tu entrar para dentro, olha só que palavra, né? É tão para dentro que é entrar para dentro, que não te leva a nada, te leva simplesmente a não só um sofrimento teu, como um sofrimento dos outros. Porque aqueles que estão ao redor de ti também vão sentir isso tudo. Dá licença? Pode falar. Respira enquanto isso. Mas não sou eu, mano. Tem duas abordagens, mas eu vou começar falando sobre a questão dessa que ele trouxe da consulta, né? Que acho que é importante a gente esclarecer, né, em relação à obesidade, seja infantil ou de adulto, são dois aspectos que a gente tem que pensar, tá, sobre isso. Primeiro, é um problema de saúde, ponto, indiscutível. Então isso não é preconceito, não é discriminação, não é pressão da moda, não é nada disso. Obesidade é risco para a saúde. E ponto final. Então, do ponto de vista, estou falando como profissional de saúde agora, né? Então, do ponto de vista de profissional de saúde, a gente precisa intervir sobre isso. Não quer dizer que todo mundo tem que ser esquálido, né? É magro, muito super magro, tá? É uma palavra que chega de letargia. Letargia? Porque a preguiça é letárgica. É lerdeza, assim. Eu tenho que ir lá, ela está indo. Ela é letárgica. Significa isso. Mas é um termo bacana de médico perguntar, também. cara. Tem gente que não sabe, não pergunta. Então a gente precisa intervir sobre isso, porque ainda mais numa criança, né, a obesidade ela tem consequências, né, nocivas para a saúde que ainda vai estar se constituindo. Eu queria esclarecer isso porque existe também um movimento, tá, correto, né, de que não se discrimine as pessoas pela sua aparência, pela obesidade, ou pela magreza excessiva, ou pelo estilo disso e daquilo, né? E é óbvio, né? As pessoas merecem o mesmo respeito, têm o mesmo valor, isso nada muda. Mas, do ponto de vista da saúde, também não se pode ignorar, não vou dizer porque, né, o método que ele usou foi aquele choque, né, de assustar, para as pessoas se despertarem, né, em algumas situações, às vezes, a gente precisa fazer isso. Então, fecha a parede só para esclarecer essa parte. Mas aí, justamente para essa questão da letargia, e hoje, eu vou juntar uns assuntos também. Eu acho que é muito importante a gente sempre fazer esse exercício, porque as coisas que a gente fala aqui não são teóricas, né? Não é assim, um discurso bonito sobre espiritualidade, ser todo mundo leve, coisa e tal, e não encaixa em nada da vida, né, real.
Hoje eu estava participando de uma atividade de trabalho em Porto Alegre, que a gente estava discutindo sobre a área que eu atuo, que é a saúde, uma das políticas públicas de saúde, que é a saúde do trabalhador, e sobre a participação da sociedade na construção dessa política, no acompanhamento dessa política de saúde. E tudo que vem acontecendo, né, nas mudanças, nas leis, na reforma trabalhista, na reforma previdenciária que está para vir, etc. E o que isso vai gerar para a saúde das pessoas que trabalham, né, ou estão buscando aposentadoria, ou estão aposentados, enfim. Então, as pessoas que palestraram lá, inclusive um colega meu de profissão, que é médico do trabalho também, ele também trouxe, e um outro era sociólogo, os dois tocaram nesse assunto, do quanto está difícil mobilizar as pessoas no sentido das coisas coletivas, né? Da gente pensar enquanto sociedade, da gente pensar não só em mim, né? Não só naquilo que individualmente me interessa, mas naquilo que é o melhor para o coletivo, para a sociedade, né? Então, não vou entrar nas questões mais específicas, né? Mas o quanto isso tudo se construiu na nossa cultura, né? De cada um cuidar de si, né? E não olhar para o outro. Então, nós, na verdade, geramos indivíduos que são egoístas, essencialmente egoístas, né? Então, até a coisa de tu se meter na vida do outro, vamos dizer, né? Soa como se meter, como uma intromissão, como uma invasão. Não soa em nenhum momento como um zelo, como é meu amigo, eu gosto dele, eu vou conversar com ele sobre um assunto que é importante, que me parece importante para a vida dele. Não, tu tá te metendo na vida do outro, cada um cuida de si. Se tu cuidar da tua vida, vai tudo ser melhor, eu cuido da minha, né? Isso aí rola nas redes sociais, nos discursos, né? Assim, é muito simples, é só cada um cuidar de si e pronto, não precisa se meter na vida do outro. Então, são coisas que vão desfazendo as relações, que vão isolando as pessoas, né? Não estou dizendo que a gente tem que se meter na vida do outro, né? Estou conseguindo me fazer entender. Mas como a gente sempre olha, passa a olhar as coisas com esse julgamento muito, né? De que eu estou acima de tudo e nada, nenhuma crítica ou nenhum comentário ou não preciso de ajuda, não preciso de nada e coisa e tal, né? Então tem essa dualidade, esse paradoxo que sim, a gente é o responsável pela nossa vida, as decisões que a gente toma, as coisas que a gente pensa, os pensamentos que a gente alimenta, né, que a gente mantém, se a gente vai ficar letárgico, né, vai ficar estacionado ou não, né? Mas muito disso também se constrói de fora para dentro, né? De que a gente tem que ser cada um por si e pronto. Não está escrito em lugar nenhum, e a gente aqui também nunca disse isso, que o fato de eu ser responsável pelo meu caminho, pelo que eu vou trilhar, pela minha evolução espiritual, significa que este fato significa que eu não posso contar com a ajuda de ninguém. Que eu não posso ser ajudado. Aonde está escrito isso? Se tudo que acontece, tudo que o plano espiritual faz é nos ajudar no nosso processo de evolução, trazendo situações, colocando pessoas na nossa vida, tirando pessoas da nossa vida, né? Nos dando algumas facilidades, algumas dificuldades, nos colocando em momentos diferentes para a gente poder evoluir. Então a gente está sendo ajudado, né?
Então não tem nada de errado nisso. E não tem nada de errado em ajudar. Hoje eu comentei com uma pessoa que eu estava vindo para cá, né? E, mas não te esforça muito, ninguém te ajuda. Bom, isso é um problema dos outros, né? Se as pessoas não me ajudam, não fazem nada por mim, que não é verdade, mas vamos dizer, né? Pegar isso como um fato, isso é um problema de quem não ajuda. Não significa que eu vou seguir este exemplo, é uma escolha, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Trazendo essa questão do egoísmo e dessa individualidade crescente, né? Que acho que é chover no molhado, isso está em todos os lugares, né? Em todos os espaços da nossa sociedade. E aí a gente põe a culpa no celular, no Face, no não sei o quê. Não é isso, é só uma ferramenta tecnológica atual. Se não fosse com ela, seria com outra coisa, né? O princípio do egoísmo, ele é o mesmo, ele vai se aplicar em outros momentos, né? Porque isso gera uma série de outras consequências. E uma das consequências é que a gente vive buscando a anestesia do que a gente sente. Nós somos... a gente não tem como, não consegue compartilhar isso, né? Então a gente se anestesia. Se dói, eu tomo um remédio para dor. Se eu estou triste, eu tomo um remédio para depressão. Se eu estou ansioso, eu tomo um remédio para um calmante. Se eu estou com azia, eu tomo não sei o que lá. Eu não mudo nada. Eu só me anestesio dos sinais. Eu continuo comendo a mesma coisa, bebendo a mesma coisa, fazendo tudo do mesmo jeito, mas aí, com a medida que o meu corpo e a minha alma se manifestam em relação ao meu modo de seguir a vida, eu começo a me anestesiar, para não ter que pensar, para não ter que mudar. E porque eu estou sozinha. Eu não posso contar com ninguém. No Face eu só posso botar coisa bonita, né? Festa, viagem, alegria, presente, alguém que fala bem de mim, né? Hoje eu estava vendo até de uma conhecida também, que ela colocou lá, compartilhou uma declaração de uma outra moça sobre ela, fulano e tal, é isso, é aquilo, é super, né? Uma pessoa maravilhosa, barará, 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 né? Se alguém tivesse escrito sobre ela, como tu é ruim, tu não sei o que, tu é antipática, ela teria colocado no Face? Não, né? Ninguém colocaria, só ela colocaria. Né? Se alguém comentar alguma coisa ali, a gente pode excluir aquele comentário, né? Então, aquilo ali é só a imagem que a gente quer passar. Não é necessariamente a imagem que a gente é. Não necessariamente mostra quem a gente é ou como nós estamos naquele momento da nossa vida. E aí, como que eu vou quebrar tudo isso? Eu construí um conceito de que eu sou assim, 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 assado. E aí eu não tô legal, eu vou revelar isso para as pessoas. Vamos anestesiando e segue o baile. Então, isso é uma grande armadilha que a gente está. Esse anestesiando não é só com remédio, é com álcool, com outras drogas, com, né, outros estímulos, outras coisas. Então, a gente tem que pensar um pouco. Tem umas... Vamos. Tem uma nova área de estudo que é a inteligência emocional, né? E que tem tentado trabalhar com as crianças agora essa consciência, assim, dos seus sentimentos, saber dar nome, porque a gente, por exemplo, eu não fui educada para conhecer os meus sentimentos, e mesmo eu fazendo parte aqui da fraternidade, tendo mais essa base sobre
tentar trazer consciência, as emoções e tal, mas não de uma maneira tão profunda, de dar nome a todos os sentimentos, né, como é a ideia da inteligência emocional, assim. Isso é bem interessante, porque realmente a gente não se conhece, assim, e a gente não enfrenta os nossos sentimentos, né? E outra coisa é a questão da saúde preventiva, né? Hoje em dia também, que tem sido bem estudado, trabalhado, para te poder te alimentar e como ver como o que tu come interfere também nessas questões, não né? só a comida, como os hábitos Em geral. O doce, por exemplo, causa vários picos no teu organismo que te abalam emocionalmente, assim, né? Depois na falta tu se sente triste, daí tu come um doce, tu já tá bem, isso dá vários picos durante o dia que tu entra num, né, que tu precisa estar sempre comendo um doce, porque e aí é uma droga. O açúcar, ele são os 3 pós, né? A farinha, o açúcar e a cocaína. Os 3 pós. Ele faz um efeito, né, na mesma área cerebral que as drogas por causa da dependência. E tanto é que tu pode passar 1 ano sem comer nada de açúcar. No dia que tu comer de novo, depois tu vai ter vontade no dia seguinte. Ele te dá um... Tá, mas isso aí, né? isso aí é porque a insulina cresce no organismo. Sim. E aumentando a insulina, ela demora... E por causa desses efeitos, não é só da insulina, ela demora cerebrais mesmo. 12 a 13 dias para baixar a insulina. Tem 3 anos, ele Então tu fica 10 a 12, 13 dias com vontade de comer doce. Na verdade, a gente não vai entrar nessa parte nutricional, até porque precisa ter mais domínio. Não é por isso. Porque precisa ter mais domínio até de tudo que a gente poderia estar abordando. Não vamos ser aqui, como é que se diz? Radicais? Não, arriscar falar sobre algo que a gente não vai ter todas as explicações. Né? Tá, mas a palavra-chave de tudo é a moderação. Né? Então, eu não como doce segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado. Aí ele desce de escorregador assim, cai no pote. Domingo eu não vou comer, não adianta. Pá, daí segunda eu como, mas não como. É mais ou menos isso, eu tento não comer, mas isso é complicado. Sobremesa é uma coisa que eu não como sobremesa. Mais ou menos, não. Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O assunto não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Sempre tem, no fim das contas. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Linguagem um pouco rebuscada. Mas também década de 40. Sim, esse livro é de 1945. Agora eu fiquei em dúvida. Tá. E essa aqui já é a 23ª edição, deve estar na... Tá. Sei lá qual. Deu para entender alguma coisa até aqui? Ou nada? Muito pouco. É muito difícil. Hoje em dia é pior ainda, as criaturas não sabem. Hoje em dia. Português já não existe. Essas almas educadas aqui têm a ver com a educação espiritual, né, na verdade. Tem compreensão real da verdadeira situação que se apresenta em frente da morte do corpo. Então, entender a morte, o desencarne, né, é algo que acontece verdadeiramente com aquelas almas já educadas. Né, já ser educada quer dizer uma certa evolução. Uma certa evolução espiritual. Tá? É educada de conhecimento. Não, e nem é o conhecimento intelectual em si, né?
A maioria dos que retornam à existência corporal e reencarnam é magnetizada pelos benfeitores espirituais, quer dizer, a gente continua ligado ao plano, que lhe organizam novas tarefas redentoras. Então são as nossas... Os planos. Os nossos karmas, as nossas as situações que a gente vai Pessoal, enfrentar. o que significa isso? Palavra em sânscrito? Dharma. Isso. Quem falou? Ô, Gudi, ali, viu? Olha só que coisa boa. Vou escrever isso aí, né? O que é o Dharma? Cada um tem o seu Dharma, cada um tem o seu Dharma. O que é o Dharma? São as coisas que têm que acontecer para que tu evolua. Tá? Seria Dharma em sânscrito, né? Significa aquilo que cada indivíduo precisa para que tudo, na realidade tudo é para evoluir. Então, é tudo que ela falou ali, é a construção do seu Dharma. Então, eles organizam novas tarefas redentoras e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao tempo maternal de carne como crianças adormecidas. Então, como a gente já viu isso em outros momentos, né, mas para quem está no início aqui do grupo ou que não se recorda, não estava naquele período, quando o espírito encarna, ele vai levar algum tempo para ter a manifestação plena dos seus defeitos, né? Da sua consciência está plena, enfim. Então, plena dentro do plano físico. Então essas crianças adormecidas seria isso, né? Como se a gente tivesse... Isso, tipo uma preparação para chegar aqui? Sim. Não é para chegar aqui, tu já chegou. Sim, já cheguei. Aqui já está encarnado, tá? Sim. Aí esse adormecido, que daí vai depender justamente da evolução espiritual, né? Do nível moral que aquele espírito já tem. Quanto mais evoluído, mais ele se desperta mais cedo. Mais cedo, Quanto menos evoluído, um pouco mais tarde. Para que isso? 13 anos. A ideia é que o espírito possa receber esses estímulos, né? De receber limites, de ter educação, de ter orientação, de receber o afeto, né, de tudo isso, dele experimentar tudo isso, sem estar, entre aspas, contaminado pelos seus defeitos, né, estariam manifestos plenamente. Como agentativo. Esse é aquilo que falou do corpo astral ser criado mais tarde. Exato. Isso. Porque o corpo astral ser criado mais tarde, porque o corpo astral é o centro dos defeitos das coisas. Então, se ele é logo criado, manifesta mais cedo os seus defeitos. Né? Dharma e karma tem alguma ligação, não é? Não. O karma, presta atenção. Karma significa, tem bom karma e mau karma. O mau karma é as coisas erradas que tu fez. É as coisas erradas que tu fez, tá? E o bom karma são as coisas boas que tu fez. A palavra karma, que é em sânscrito também, significa ação. A tradução, ação, tá? Então, as coisas erradas que tu fez, tu vai adquirindo karma, né? Para te depois pagar esse karma, entre aspas, né? O pagamento do karma. Tá? E as coisas boas são coisas que tu adquire, são boas coisas que tu adquire, que é contado para ti no futuro. E é contado para ti no futuro mesmo. Então, na verdade, o karma está dentro do Dharma. Está dentro do Dharma. E tem momentos evolutivos que o espírito está num grau X lá, que agora não vamos comentar, porque teria que ele só vai passar de uma evolução para outra nas iniciações das fraternidades se ele tiver um karma, bom karma. Se ele não tiver, ele vai ter que voltar a adquirir mais, fazer mais coisas para poder passar nas iniciações. Então a gente vai encarnar muitas vezes ainda. Resumindo. Não sei. O trabalho, não, mas e essas, por exemplo, antes vocês falavam, né, dessa questão social, de que a gente não é só um ser individual, mas que a gente é um ser social também, sim, né? Com certeza. E tipo, na minha busca, assim,
na minha vida, sobre o meu propósito, assim, eu me questiono muito isso, assim, de que maneira meu propósito está vinculado a uma questão social também, né? Não só uma questão individual minha, assim, que não só alimente o meu, mas que... Sim. E isso também gera um maior karma positivo, com certeza. no caso. Tudo que tu fizer, tudo que deve ser feito, gera um bom karma. Tudo que não deve ser feito, gera um mau karma. Não te esquece. Nós devemos fazer. Nós não podemos nos enclausurar. Nós não podemos nos fechar. Tá? Desculpe ser chato, nojento, asqueroso. Mas o que Krishnamurti dizia? Vocês viram que o que ele dizia é muito mais complexo do que se pensa? Viva na Terra. Esse viva na Terra significa participar da Terra normal. Aguarda isso, porque nós vamos ter uma palestra pública que o assunto é lidando com o mundo material. E aí certamente tu vai falar isso de novo. E não, mas esse troço público, tá, a palavra é público. Guarda. Então, é tu viver aqui dentro da sociedade. Por exemplo, eu e a Água, a gente está lá no meio dos motociclistas. Os caras bebem fundo. Eu não fico enchendo o saco dos caras porque eles ficam nos enchendo o saco. Por que a gente não bebe? Por que a gente não fuma? E pega um pedaço de bife desse tamanho. Olha que maravilha, de sangue caindo assim, parece um cartão. É animal mesmo. E tem que ser sangue, não sei o quê. Então, as pessoas costumam dizer que o vegetariano enche o saco. Nunca. Eu não falo nada. Os carnívoros que enchem o meu saco. Eu não encho o saco de ninguém, eles que me incomodam. Sorte lindada no nosso grupo de moto tem um cara que é vegano, né? Imagina, o cara é crucificado. Então eu fico ali, eu não vou estar enchendo, sabe por quê? Tu bebe. Eu não. Se eu disse foi uma vez e foi na primeira e deu. Na segunda que se lixe. Os barbados 50, agora, 60. mais um parênteses, agora falando da história do se meter na vida dos outros. Num outro passeio que a gente fez de motos, eu conheci um novo integrante do grupo, que eu não conheci. E ele também fuma muito. Né? Primeira vez que eu vi o cara, assim, não tinha intimidade nenhuma. Mas ele estava fumando e tossindo muito, tossia e fumando. Aí para curar a tosse ele fumava mais um pouco, né? Aquele negócio assim, ia tosse em cima do outro. E tomando água e fumando. Só que ele estava só tomando água mesmo. Que houve? Daí eu disse para ele, não me leva mal, né? Porque é o velho papo chato mesmo, assim, né? Ele não leva mal, mas talvez esteja na hora de tu pensar em parar de fumar, né? Porque tá com muita tosse e coisa e tal, isso só de olhar, assim, né? Mas é que o lado da gente de profissional de saúde é muito forte, né? O negócio fica ali. E aí passou. Isso foi alguns meses, né? E aí, neste final de semana, ele veio falar comigo. Pois é, aquele dia tu me falou do cigarro e eu pensei, mais uma chata, né, que vai ficar incomodando, falando pra parar de fumar e coisa e tal. Ele disse, pois é, que tu falou que eu tava com muita tosse. E aí eu fui no médico, eu tava com pneumonia, 1/3 do pulmão. Tava com consolidação. Claro que o cigarro tava ajudando, né? Não. Sim. Mas ele continuava fumando, né? Sim. Eu não falei mais nada. Não, mas a causa não foi o cigarro, né? Foi a pneumonia. Ele casou, enfim. Tá, continua aí. Mas não tava tomando água, tava tomando só cerveja. Portanto, viva na terra e não seja da terra. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, vamos vir bem na questão do processo, né, de encarnação, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Ou seja, a conexão do feto com o plano espiritual, né, por um período, vai se dar através da mãe, né, da ligação pelos corpos maternos. E que isso tudo é acompanhado pelo plano espiritual. Né? Então, essa definição
de aonde, com quem, como, né? Tudo isso tem uma organização por trás. E justamente nesse ponto, quando fala ali da necessidade de agrupamento de certas pessoas, isso daí o espírito, o indivíduo, ele de certa forma escolhe antes de reencarnar o que ele quer passar nessa vida. Isto vai depender do que vai depender? Do que vai depender isso tudo que tu falou aí? Tem coisas que ele pode escolher, mas tem coisas que é empurrado. Geralmente não. Geralmente não. Como a maioria das pessoas não tem grande evolução espiritual, vocês querem que eu repita? A maioria das pessoas não presta, meus amigos. E desculpa eu ser sincero, eu já estou com o cavalo, né? Mas mais de 50% da humanidade, Tito, mais de 50%, não estou chegando nos 90%. As pessoas são perigosas, infelizmente, não estão no paraíso. Então, como é que uma pessoa que não tem uma grande evolução, não tem muito senso, não tem bom senso, vai dizer, eu quero encarnar pobre, sofrer de uma doença porque eu quero me ralar? Não, ele vai querer ser lindo, bonito, maravilhoso, rico e passar a vida inteira. Porque a gente tem que pensar. Sim, entendeu? Mas no sentido assim de, na outra vida, sei lá quantas vidas eu não me dava bem com a minha mãe, eu vou reencarnar com ela de novo pra ver se nessa vida a gente resolve, lógico. Nem todo mundo vai ter esse ser que tem uma pensamento. consciência maior. Num ser que tem uma consciência maior. Sim. É possível escolher. É possível. Não só é possível, como é o que acontece. Que legal. Mas só que, meu amor... Mas são poucos. Isso não é a regra. A maioria empurrada, um pontapé na bunda e vai, entra aí. Te manda. Não, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu adoro, a Luana está se formando, né? Pessoal? Os encaminhamentos. Então... Nasceu aqui. Mas a gente ouve falar das leis, né? E aí, ouve falar, né? Porque a maioria não é cumprida. Então... As pessoas dizem, mas pra que fazer lei disso? É só ter bom senso. Né? É verdade. Mas não é assim. Vai ser meio com bom senso. E a gente tem bom senso? Bom senso de quem? Então, na verdade, as leis são consequência dos atos das pessoas. Não foi criadas as leis para aí se acontecer tal coisa. Na verdade, elas são consequências. Elas são uma resposta, né? Exatamente. Em geral, acontecem as coisas para depois se criar uma lei. Então, é a mesma situação em relação a isso, né? A gente não pode simplesmente pensar assim, não, o espírito vai se propor ou vai aceitar ou não sei o quê, porque por bom senso vai ser melhor para ele. Porque na visão dele aquilo não é melhor para ele. Por isso que né? Porque o espírito ele que precisa passar por essas situações, que isso são ajustes não só de cargas, mas de estímulos mesmo, né? Tudo muito bem, não é assim para a pessoa vir então um sofrimento atrás do outro, mas para passar por algumas situações que possam despertar nele uma mudança, né? Ele não tem a inteligência emocional, né, usando esse termo, necessária para ter essa compreensão. Né? É aquela pessoa que eu quero me vingar porque o fulano me prejudicou, não fez o que eu queria, porque o Beltrano não sei o que lá, né? O mundo está contra mim. Então as pessoas pensam assim, né? A gente está falando antes de egoísmo, né? De individualidade. E as pessoas pensam isso. As coisas mais absurdas a gente escuta as pessoas dizer, só porque eu vou pra praia tá chovendo. Sim, é capaz, né, que a gente mudou todo o clima da terra para chover no dia que aquela pessoa tá indo pra praia, né? Assim, é se achar a única bolachinha do pacote, né? Nem a última. Então, assim, vamos combinar que tem um pouco mais de coisas que fazem chover ou deixar de chover do que a ida daquela pessoa pra praia. Né? Mas a gente escuta isso. É ou não é? Vocês nunca ouviram isso? Ou coisas parecidas? Né? Então, aí como que essa pessoa vai ter condições de escolher como vai ser a sua vida encarnada, a próxima vida encarnada? É que nem aquele papo de tu quer comprar um remédio, tu vai na farmácia. Tu quer comprar alguma coisa no supermercado, tu quer comprar roupa, vai na... Lá no plano espiritual tem as pessoas responsáveis por essas coisas e as outras não se preocupam com isso. Tu vai ter que encarnar. Muitos não querem,
ou muitos querem. Porque muitas, olha só pessoal, presta atenção que eu vou explicar aqui. Tem muitos seres que pelo fato, pelo eu que vi isso aí, pelo fato de terem muitos defeitos, existe muito sofrimento lá no plano espiritual. E eles querem vir para a Terra. Não é o nome disso? Tá, também não vou exagerar. Trishna. Trishna. Trishna significa, em sânscrito também, esse eu vou acertar aqui, né? É isso aí. Acertou. Trishna significa a vontade do ser de voltar para a Terra. Exatamente o que eu não tenho. Ah, tá, pensei que era Carol. Aí. Já teria avisado antes. Então, Krishna, esses seres com menos consciência, assim, eles querem ir para a Terra, porque aqui no planeta Terra, no plano físico, eles vão ter maiores manifestações do seu ser sem sofrer tanto. Eles vão poder continuar roubando, vão poder continuar fazendo sacanagem, vão poder... É impressionante ter essa vontade de vir ao encarnar. Querem se reeleger. Se reeleger. Então isso que ela falou foi muito importante. Gravem muito o que ela disse, que significa a pessoa ter a competência de escolher ou não aquilo. Olha só, a pessoa ter a capacidade de escolher aquilo que for bom para si. Porque o bom para si não significa o prazer para si. Geralmente o prazer é bom. Nem sempre é agradável. Nem sempre o prazer é bom. Como disse uma criança para a mãe, mãe, por que tudo que é bom faz mal? Não foi o que inventei o doce. Defina o bom. Doce? Defina o bom. Doce. Sorvete. A explicação... Chocolate de... Francisco, a explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, é um nome, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. O que é cromatina? Não, ele tem que entender de genética, de biologia. É uma parte do gene, tá? Cromossomos. Então, contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. O concurso, nesse caso, é auxílio. Né? Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Vocês entenderam quais eram as indagações dele? Eu vou contar uma historinha para vocês. O que é? Não, as indagações eram no sentido de como é que o casal ia receber se o casal saberia que no momento que estava concebendo criança, o plano espiritual estava por ali, se quando a criança fosse nascer, o plano espiritual estaria por ali. E isso foi uma das coisas que me angustiou muito quando eu era criança. Porque diziam pra mim que Deus via tudo. E aí eu gostava muito de dormir de bruços. E eu achava desrespeitoso, porque Deus estava lá em cima, né? Eu dormindo com a bunda pra cima, Deus olhando, né?
Mas tudo continua com desrespeito. Mas agora eu já sei que ele pode olhar de baixo para cima. Então, não, e aí ele estava se indagando sobre isso, como que o plano espiritual, quando vai estar na hora da relação. Como que se daria isso? É melhor nem pensar nessas coisas. É, melhor não pensar. Senão não faz mais nada. Então, o Alexandre, né, meio que já ouvindo os pensamentos dele, respondeu: em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Ou seja, a malícia está em nós, né? Não nos espíritos. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Seu pai, né? O marido da Raquel. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo-me a tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras e, observando-me a impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal, meu Deus, são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Em bases erradas também? Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E ele está falando do espermatozoide. Então... E aí, essa pergunta que tu fez, nos casos que não são retos, está na outra página que não dá para ler. Mas se alguém quiser ler, a página 268. Bom, esse livro aí eu li há mais de 30 anos. Né? Ou seja... Mais de 40. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Né? A gente, o que estava falando aqui, na verdade, não é do ato sexual em si, que pouco interessa, né? Para a questão da ligação, mas a ligação do espírito. Né? Então, o fato de que isso já se dá, né? nesse momento, né? Não vamos pensar que a cada relação sexual que se tem alguém de prontidão ali, né? Mas certamente nos casos em que o plano já sabe que vai haver uma fecundação, que vai gerar um espírito, que vai gerar um feto que vai receber esse espírito, então ali já tem, né, todas as providências necessárias para essas ligações espirituais poderem se efetivar e tudo transcorrer conforme aquele espírito necessita. E a partir daquele momento o espírito já perde a consciência, já entra no processo. Sim. Gradativamente. Me fez pensar se tem uma interferência na evolução da criança quando ela nasce e a mãe dela falece no parto, porque ali relatou no início que elas têm uma ligação junto, pelo que eu entendi, um crescimento junto. É que enquanto a criança está no útero, né, enquanto ainda não nasceu no plano físico, a única forma é essa, né, através da mãe. Tá? A questão de morrer no parto, a resposta é depende. Né?
Sempre vai haver uma influência, óbvio, né? Sempre é diferente crescer com a presença da mãe ou não, enfim, né? Mas depende, já. Mas Morre a mãe, mas tem pessoas que vão estar mesmo. mas boa, isso depende do que está previsto. Se era necessária a morte da mãe naquele momento e aquela criança ter que passar por alguma situação ou não, enfim, então a gente não tem uma resposta que vai servir para todos os casos. Cada caso daí tem que ser analisado. Deve ser uma oportunidade para aquele ser se Mas alavancar. sempre é uma oportunidade, com certeza. Assim, isso me lembrou, eles também selecionam aí, né, o órgão, sei lá, quando a criança precisa nascer com algum... Tudo é muito bem organizado, geneticamente falando. Tá? Por causa de problemas, doenças genéticas, por doenças mesmo. Que vem até mais tarde. Sim. Eles relatam ali que seja os mundos vêm com problema cardíaco. Só esse nome aí já é um cara. Mas é porque ele assassinou o Adelino na outra vida. Aproveitando esse gancho, né? Agora é o caso das crianças com microcefalia, né? Que eles querem autorizar o aborto até o 3º mês. É exatamente isso aí, né? Não deixa de ser um homicídio, né? Porque se a criança já tá vindo daquele jeito, era porque era para vir, né? A gente tem que aceitar e lidar com a situação, não é? Assim, ó, eu estou fazendo assim, uma cadeira na faculdade que fala muito de crianças... Qual é a faculdade? Eu faço pedagogia. Ah, tá. E eu estou bem na cadeira assim... Fica vendo gente aqui desse jeito, tá? Nada pedagógico. Mas, isso é relativo. Aí eles falam muito, e assim, ó, estou mais naquela faixa de autismo, Agora virou moda. Tá. Mas assim, o que eu percebo, e eu tenho também na minha sala, e eu cuido também de 11 anos com autismo, mas assim, isso seria assim, uma doença que porque assim, tu não detecta logo, né? Não. Aquilo só vai se manifestar lá pelos 2 anos, passando para 3 anos. Aí que tu começa a perceber. Eu tenho um menino de 2 anos que eu olhando assim, eu posso estar concluindo errado, mas né, eu acho que tá muito. Parece bom. Então assim, isso já não seria o caso para preparar os pais, assim, para não se darem conta e não fazerem tipo dessas coisas assim, de aborto, coisa assim, ou não tem nada a ver? É simplesmente só uma doença. Eu digo assim no plano O espiritual. fato dela se manifestar mais tardiamente? Não, é porque é a característica mesmo. Olha aqui, ó. Eu tenho 36 anos de medicina, tá? 36 anos de saúde. Eu nunca vi tanta criança com autismo como agora, ontem. Tipo, 2, 3 anos para trás. Menos de 2 anos. Tanta criança interativa. Então está acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é. Entendeu? Não sei de onde. Às vezes eu sei, mas eu não posso falar. Antigamente tu não via tanta criança interativa. Ou talvez também não fosse diagnosticado. Mas, era assim mesmo. E hoje em dia não. Hoje em dia tu está diagnosticando a hiperatividade. Mas as crianças têm mudado e a sociedade não muda, né? As instituições não mudam, o formato da escola não muda. Então, bom, aí tu tem uma criança que consegue lidar com 2 estímulos ou 3 estímulos ao mesmo tempo, porque ela é criada na frente da TV e tem outra coisa. Diferente de 50 anos atrás, uma criança de 50 anos atrás, e a escola quer que ela fique sentada em fileiro e quietinha. E daí é uma coisa que é insana, assim, para uma criança, né? Tu querer enfiá-la dentro. Hoje em dia, a juventude de hoje em dia tem menos saúde do que nós. Entendeu? Do que a nossa vida que nós tivemos. Nós tivemos escolas melhores. Nós tivemos outro tipo de vida. Mas não é só isso, Chico. Saúde essa melhor. questão que a Elisa está trazendo, Eu entendi, ela é muito interessante
Mas é complexo. É porque a gente também não pode julgar, né? Que a criança de hoje, ela vai ser diferente porque os estímulos são diferentes. Se eu julgar que isso é ruim, eu não vou estar dando possibilidade também dela se desenvolver plenamente. Mas a questão não é julgar, olha só. Peraí, só um pouquinho. A questão é um pouco do que nós falamos nos encontros, nos últimos encontros. A gente vive, a gente busca, na verdade, viver incertezas absolutas, porque isso nos dá uma falsa segurança. Se eu tenho certeza que é isso, então, né, eu sei que é isso e pronto, ponto final. Não precisa... então, tudo que mexe com as minhas verdades absolutas, com as minhas certezas, aquilo me causa desconforto. O choque das gerações, em parte, se explica um pouco por aí, né? Então, todo mundo diz no meu tempo, né? Quando eu fui na minha criação, na minha educação, né? Que aquela é a minha verdade, aquelas são as minhas bases. Né? E eu não consigo reproduzir aquilo exatamente como eu recebi, como aconteceu comigo, com os meus filhos, porque o mundo gira, né? A fila andou, então as coisas não estão iguais. Para que a gente faça cegamente do mesmo jeito que foi feito antes. Né? Então, em vez da gente fazer uma análise crítica e inteligente das coisas e tirar dali a essência, então no meu tempo, meu pai só me olhava e eu já sabia que era para mim ficar quieto, ou seja, eu respeitava a autoridade do meu pai. Então isso continua valendo. Os pais têm que ter autoridade sobre os filhos e essa autoridade deve ser respeitada. Agora ele precisa te ameaçar, ele precisa te olhar feio, ele precisa dar palmatória, essas coisas, os adereços, eles vão mudar, né? Antigamente as crianças tinham que ficar, como é que era, os bebezinhos, na época da minha avó, amarrava tudo, né? As criaturas nem se mexiam, amarrava, encaixava e botava no escuro, né? No silêncio, não sei o que. Então assim, a criança não sabia se era noite, se era dia, se tinha gente, se estava todo mundo morto, se tinha já faz tempo, né? Não, faz tempo, mas faz o quê? 50 anos? Mas 60 anos, tudo é juízo de fachada. É de verdade. Né? Você faz 60 anos que tu nasceu. É o método. Não, mas é verdade. Não é tanto tempo assim, se a gente for pensar. Mas 60 anos numa sociedade não é nada. 80 anos que tu não tenha sido, pronto. Mas eu não me lembro de ter sido enfaixado. Agora tu sai com a criança que nasce hoje, tu já tá jogando pra cima dentro do hospital pra ver como é que ela vai fazer com os bracinhos. Quer dizer, é completamente diferente, entende? Eu tenho uma amiga que tinha que se ajoelhar no milho de castigo. Né? Então, vocês imaginam que da minha geração jamais aconteceria. As escolas, o sistema da sociedade, ele muda muito lentamente assim como as pessoas. Olha quanta coisa precisa às vezes acontecer com a gente, até fazer aquele blim-blim que o Francisco disse, até a gente se dar conta que não dá mais. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Né? Então a gente falando isso com o nosso íntimo, essa conversa já é difícil. Agora imagina tu chegar num senso comum de que a escola, de que o sistema de trabalho, a gestão do trabalho, a gestão que ela tem que ser diferente. Mas sabe, uma coisa que eu observo e acho muito triste, por isso que é lento, é que os pais não sabem se fazerem respeito. As crianças, eles não ensinam a respeitar nem a eles, nem aos outros. Não entende. O ser está ali para te orientar. Não é para fazer a vontade do ser, que ele nunca vai saber o que é certo. Olha, tia, a coisa é muito complicada, vai ter que haver uma revolução, mas antes de haver uma revolução em qualquer coisa desse mundo, tem que haver o quê? Um sofrimento muito grande para que haja uma mudança. É que as pessoas sofrem, mas não entendem por que estão sofrendo. Mas não conseguem ler. Tem países na Europa, até a gente recebeu por WhatsApp filmes de países, Dinamarca, Suécia lá,
que o professor é muito valorizado, muito bem pago, porque o ser que mais devia ser bem pago era o professor, não era o fulano, ciclano, doutorano, porque o professor está na vida de todo mundo, entendeu? E não deveria haver esse tipo de Mas aí educação. não é só professor, mas isso aí é coisa de casa, né? Não, eu estou falando um detalhe de Educação educação. É uma salvação. O que mais ia falar? Então a humanidade ela caminha com passo de formiga e sem vontade, já dizia. Eu tenho uma pergunta. Lulu Santos que já morreu. Não, Lulu Santos. É o nome dele lá que morreu. Aquele daqui? Tá? Aquele que morreu, que era escondido aqui, não. Que cantou essa música também, antes dele. Raul Seixas? Não. Ele morreu de AIDS. O Cazuza também falava. O Cazuza, ele era, infelizmente, ele não era bem principal, mas ele era um grande poeta e falava coisas incríveis nas músicas dele, só que ele não praticava na vida real. A vida dele era uma loucura. A vida dele era uma loucura. Fala. Até que ponto as vivências da mãe na gravidez influencia no comportamento da criança depois que ela nasce? No sentido dos estresses, se a mãe teve uma gravidez tranquila, se fala muito nisso. Está perguntando para nós como médicos ou está perguntando como espiritualistas? Não, estou perguntando para os mentores. Nenhuma. Porque dentro da medicina é cheio de frescura. Exatamente, falam muito nisso, só que daí eu questiono muito a questão da personalidade da criança, que não tem nada a ver com a mãe, não tem nada a ver com a genética. Então, se a criança tiver uma personalidade calma... calma... Eu estou falando de... Não da alimentação e essas coisas. Não. Tá. Também na base psicológica e seus conceitos e valores da vida. Não sei. Depois que nasce, sim. Sim, mas aí tu tá tendo a interação. Durante a gestação, não. Aqueles papos de botar a mulher lá e tocar musiquinha, não sei o que. Mas isso não fala traumas, eu imaginei. Funciona pra mãe. Funciona para vir o leite materno, se a mãe der uma crise, para tudo. Quando eu fazia a médica, né, que era professora, na verdade, ela dizia que se tu botasse uma música, escolhesse, podia ser de um bichinho ou qualquer coisa, todo dia de noite, depois a criança ia se acostumar com aquele barulho e ela já ia reconhecer aquele momento como um momento de descanso, né, tu bota pra ti. Eu acho muita frescura. Eu não fiz, mas depois eu me arrependi. Por que eu não fiz esse negócio? Podia ter sido isso, hein? Vai que passou vai que funcionasse. Agora Passou. Mas pra tirar tua culpa, não faria diferença. O pessoal tem muita besteira. A literatura consegue inventar coisas desse mundo, olha, que não existem. Mas a gente recomenda de toda forma que as pessoas tentem estar equilibradas, né, a maior parte do tempo. Então é óbvio que uma pessoa que passa uma gestação ansiosa, irritada, não sei o que, é óbvio que não vai ser legal para a gravidez como um todo. Não quer dizer que a criança vai ser irritada e nervosa depois, né, em função disso. Mas certamente o parto vai ser mais difícil, todas as experiências que a gestação, né, provoca vão ser mais difíceis de lidar, enfim. Então sempre que tu conseguir, se tu ouvir música, se tu fizer meditação, se tu fizer massagem na barriga, qualquer coisa que faça tu conviver melhor, passar melhor por esse momento, ok. Não é uma contraindicação. Só não dá para exagerar, extrapolar demais nos efeitos disso. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho outra dúvida, mas é em relação a isso ainda. Quando a mulher, por opção, ela opta fazer cesariana ao invés do parto normal, isso tem alguma consequência ou isso Tu está perguntando para mim como médico ou como espiritualista? Eu estou falando com o teu mentor, nem os dois. O que eu sei da medicina pode ser igual ao que nós vamos tomar. É óbvio que o parto normal é muito mais importante que a cesariana, sim, porque o nenê, durante o parto normal, ele passa por um período de estresse necessário, fazendo com que haja estímulos
na sua resistência orgânica, na sua formação futura, até um pouco da capacidade de discernir as coisas, de inteligência, assim. Né? Mas não quer dizer que uma pessoa... Eu nem sei porque eu nasci. Não lembra, Francisco? Não lembra se ele saiu contigo por baixo. Tá, mas o quadro normal ele é melhor para saber. Não, mas a Michelle está dizendo que não faz diferença para o desenvolvimento do espírito e nem gera karma para a mãe. É isso que eu queria saber, porque eu tenho amigas que já estavam tendo contração, sentindo dor e, pelo amor de Deus, cesárea, porque ela não queria passar por aquilo. Então, isso que eu queria entender. Se tinha algum problema nisso. Só é frescurite mesmo. Ah, frescurite, queria ver sair de ti. Eu posso dizer aqui com dó, peito mesmo, que eu tive cálculo renal, que diz que a dor é igual ao do quadro. Então, minha filha, eu tive mais de 4, 5 Eu, graças a Deus, não tive nenhum, nem tentei de novo. Deus me perdoe. Então. É horrível a dor do cálculo renal. Não gera problema. Só é uma frescura. Agora, eu fiquei com uma dúvida em relação a isso ainda. E se o bebê é prematuro, não tem nada influenciado? Quando vem em termos de, por exemplo, aqueles bebês que vêm prematuramente. Gente, a gente vai responder, tá? Mas eu só vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem curiosidade sobre tudo. Tu vai querer saber tudo, entendeu? Não. Prematuro, porque se foi 7 é uma coisa, se for 8 pode ser outra. Se for, né? Se tem uma influência na questão... se tem alguma coisa relacionada, né, provocada para a criança nascer prematura. Porque às vezes nasce por conta, não tem nada físico nem nada. Então, assim, a gente não vai achar todas as explicações. E muitas coisas acontecem por acontecer. Porque assim, existem casos que são... que tanto faz. Isso que eu vou dizer agora, o Francisco tá... Diz que hoje ele tá um cavalo, né? Eu tô... menos. Mas... a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Nas nossas avaliações das coisas. Por quê? Nós temos uma visão muito limitada, que é a visão de quem está aqui no físico, né? Enxergando parede, árvore, parará, aquela coisa assim. Então, a gente, por mais, né, que a gente busque o discernimento, a evolução, a gente tem influências no meio que a gente está, né? Muito. Educação. Então, o nosso conceito do que é bom, do que é ruim, do que é saboroso, do que não é saboroso, do que é agradável, do que é desagradável, isso tudo é construído socialmente, isso tudo é cultura, enfim, é muito complicado, tá? Então, por que eu fiz toda essa introdução, assim, para avisar que o gato subiu no telhado? Para o plano espiritual, na maioria das vezes, tanto faz se o neném morrer, se o neném nascer, se a criatura morrer, desencarnar agora, desencarnar daqui a pouco. A maioria das vezes, tanto faz. Não é assim tão romântico, entende? Como as pessoas dizem, todo mundo tem o dia, a hora exata que vai morrer, porque não sei o quê, porque papá. Não é assim. Para a maioria dos espíritos, tanto faz. Por quê? Porque o espírito está vivo. Então, estar no plano físico, estar no plano astral, estar no plano mental, estar no plano búdico, estar no plano é estar em espírito vivo. Ou seja, não faz diferença, não tem valor diferente, é apenas uma experiência espiritual no plano físico para estimular a tua evolução. Então, se essa experiência, esse estímulo, incluir o desencarne de alguém, ok, é mais um estímulo, não é o estímulo, é mais um estímulo. Assim como o nascimento pode ser o estímulo e pode ser, né? Enfim, então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente falou agora né, da gestação, do parto, do não sei o quê. Claro que isso tudo gera... Porque são coisas que a gente... Eu sou mulher. Passei a vida... por incrível que pareça. Passei a vida, né, ouvindo,
como todas as mulheres, que a mulher só se completa quando é mãe, que a mulher só é feliz, a gente só conhece o amor na maternidade, que o não sei o que lá, né? Enfim, aí tu tem, eu vi a minha mãe, ouvi a minha mãe contando as experiências traumáticas dos dois partos que ela teve, da minha mãe. Ela é traumática, ela já é traumática. Não, mas é verdade. Né? A minha mãe tem. Eu sou grande perto dela, ela tem 1,5 m, né? Não fizeram cesárea na criatura. Ela ficou com mais de 30 horas de dores, de contrações e coisa e tal, até que as pessoas, as duas criaturas resolveram sair. Né? Aí ia lá o enfermeiro com a perna, empurrava a barriga para ver se a criança saía. Enfim, aí tu fica naquela, né? Eu tenho que passar por isso, eu não tenho que passar por isso. Claro, não é esse o meu motivo. Tá? Explica que não foi por isso que eu não tive filhos, mas né? São coisas que tu vai, que isso vai te constituindo, é inevitável, né? Enfim. Então, aí a gente está se preocupando com isso, entendeu? Mas a preocupação não é essa, isso é quase como a gente falar do ritual. Entendeu o que eu quis dizer? Mas né? E aí a gente vai ter uma criança que nasceu prematura porque precisava aquele casal ter uma experiência de, né, de ter que ficar, de sair do hospital e não levar a criança junto, a criança ficar não sei aonde, não sei o que. E pode ser que outra, por acaso, aconteceu dela nascer 2 meses. Então a gente não vai ter uma resposta igual para todos os casos. O importante é saber, então, que a alma, a conexão espiritual se dá no momento da fecundação. Mais ou menos. Ela já tem um direcionamento. Aquele espírito já fica reservado para aquele corpo. É muito lento, não é? Não. As criaturas estão lá, não manda ver, o outro já tá ali, o cara, não é assim. Vai se ligando, passa um mês. Para a fecundação também dá 72 horas, né? Por isso tem que botar as pernas pra cima do cara e não seja junto. Olha isso aqui, vamos colocar aqui, ó. Nessas palavras complicadas tem que colocar isso. Não é, diz que não é. É após. Claro que é, após. Não é necessária a nossa presença ao ato da união celular, ou seja, quando acontece a fecundação do óvulo pelos espermatozoides. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares, ou seja, não precisa estar ali, né? Francisco. Não se preocupe. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união no genital. Né? Então, tem que percorrer todo o trajeto lá pelos esses milhões de é a tua vez tá. Né? Então, isso falando da parte biológica, né? E a parte espiritual é posterior ainda um pouco, mas só que quando já existe a possibilidade, a concepção que vai ter, que aquele casal, que aquela relação vai gerar já tem o candidato. Feto, então o espírito já vai sendo direcionado para ali. Tem algumas outras etapas que precisam, né, ser feitas, mas elas já vai acontecendo, entendeu? E não necessariamente é o pai, o tio, o avô, né, que vai encarnar, no caso, né? Que tem essa consciência, quem vai encarnar. Pode não ser, depende. Existe esse conceito, né? Pode ter sido o avô de 300 vidas atrás, né? E pode ter sido também, tanto faz mal. Eu queria ver se eu posso perguntar um negócio. Você estava falando antes assim, desses conceitos, né, que a gente tem e que o mundo como a gente enxerga é muito ilusório, né? Eu sinto que muitas vezes eu tenho assim talvez uma falta de confiança assim naquilo que eu guardo assim como correto e coisa assim, e muitas vezes por achar que é orgulho, que é achar que não é certo, né, aquilo ali. Então como que a gente vai se colocar assim, tipo, sentir essa firmeza, sabe, sabendo que a gente
é tão limitado e que a gente enxerga... Por mais limitado do que tu seja, de enxergar, deixar de enxergar, de não entender lá, a moral, ela é a moral, entendeu? É errado matar, é errado ter ódio, é errado ter maldade. Isso aí são coisas bem óbvias, entendeu? Tu não vai ter dúvidas em relação a isso. Prejudicar os outros, só pensar em si. Aí tu já complicou, porque prejudicar os outros já vai ter concepções, interpretações diferentes. O que é prejudicar os outros? Não, mas é prejudicar no aspecto de prejudicar mesmo, né? Isso é uma pessoa que mas é a régua para isso. O que tu gostaria que fizesse para ti? Ela é básica. Isso aí é simples. É simples. Só que tem um detalhe nessa história toda. É profundo, complexo, mas a regra em si é simples, entendeu? Só que existem leis físicas. Essa vai ser a tua medida. Não é lei, dogmas da sociedade que não existem. Que atrapalham isso, né? Entendeu? Tem muita coisa. Se eu vou falar tudo que eu penso, vai interferir com um monte de gente aí. Entende? Tipo, como a gente vive numa ilusão, nós não somos. Em primeiro lugar, não existe nem homem nem mulher. Não existe. Entendeu? Existem espíritos que no momento estão como homem ou como mulher. Tá? Então, existe o amor universal, existe o amor por todos. Então, o resto que inventam, a sociedade inventa, são coisas que não existem, só pertencem a este mundo daqui. Ficou essa cara que tu não entendeu? Então, tu vai ter que esperar mais para entender. Umas 2 ou 3 vidas. Porque tem muitas coisas que aqui se considera dogma, se considera que não é real. Entendeu? É que ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Explicando o que torna as pessoas ficarem juntas? O amor. Tu vai ficar junto com alguém por amor. Se não tiver amor, acabou. Não existe mais nada. Não tem. Eu estou junto por causa de filho. Eu estou junto porque tem muito dinheiro envolvido. Porque não dá para dividir. Eu estou junto porque aqui a minha educação. Ia trocar 6 por meia vida. Esses papos todos. E aí vai. E a humanidade, ela nem sabe o que é um amor mesmo. Eles não sabem o que é um amor. Quando aparece na televisão as pessoas lá levando roupa Pô, é muito legal as pessoas levarem roupa para aquelas pessoas que tiveram uma enchente. Pô, muito legal. Mas a maioria vai lá para aliviar a consciência de alguma coisa, tia. Ele não vai lá porque ele sabe o que é caridade, o que é amor. E ainda aparece na televisão. Eu tô aqui, ó. É para aliviar a culpa. É, para aliviar a culpa. Eu me lembro lá quando eu morava em Candelária, era médico, lá tinha uma pessoa, uma mulher, que fazia o bem para todo mundo. Mas ela mesma me disse, pá, eu vou me abrir para ti. Eu não faço o bem porque eu tenho vontade de fazer o bem. Eu faço o bem porque eu quero aliviar minha consciência das coisas que eu fiz. É assim com o chefe da máfia lá na Itália, na igreja lá, ele doando milhões para a igreja. E olha só, então pegando esse exemplo, vamos pegar esse exemplo. Hoje eu ouvi isso também nesse seminário de manhã, uma situação parecida. Eu fui a Porto Alegre no fim de semana, 2 finais de semana atrás, e a minha mãe pediu para mim fazer o rancho dela no supermercado. Eu não tinha condições de sair naquele dia. Daí eu fui. E como ela estava já há bastante tempo sem conseguir sair de casa direito, em função dos problemas de saúde, tinha bastante coisa para comprar. Então eu estava com o carrinho cheio, assim, na beira do caixa. E Francisco já ouviu essa história, mas é que eu acho que ela é bem emblemática, assim. E aí chegou, passou do meu... emblemática que marca, que exemplifica bem o que eu quero dizer. Aí veio um gurizinho, acho que tinha uns 9, 10 anos, não sei. Não sabia que falar tão difícil. E segurando um skate assim no braço, com um saquinho de pão e no outro braço uma garrafa de Coca-Cola, né? 2 litros. Aí ele parou do meu lado e disse assim, tia, a senhora pode pagar junto pra mim, tipo, tá passando tudo isso, né? Pode pagar isso, pode pagar junto pra mim. Daí eu olhei pra ele, olhei pra aquele monte de coisa assim, né? E aí eu disse pra ele, vamos fazer assim, eu vou te dar 10 pila e tu vê o que dá pra pagar, né?
porque até que eu passasse tudo aquilo, na verdade meu pensamento foi mais prático do que, né? Ele não me pediu dinheiro, ele pediu para pagar aquilo ali, né? Aí eu tirei 10 reais da carteira, 10 reais da carteira, e dei para ele. Quando eu dei os 10 reais para ele, ele me olhou assim, e o olhar dele se iluminou, assim, brilhou o olho, assim. Então dá para pegar mais coisa. E aí eu olhei, ele foi para dentro do supermercado, né? Ele não saiu com o dinheiro, ele voltou para dentro do supermercado, para os corredores e pegou mais alguma coisa. Eu não vi o que, porque passou pelo caixa, e quando ele saiu com as sacolinhas, né, com as coisas que ele tinha comprado, ele olhando isso assim. Entendeu? Então, o que eu vou te dizer? Eu tenho certezas absolutas? Não. A gente não tem certezas absolutas. Mas eu tenho certeza que não é esse mundo que eu queria para mim. Que eu não queria estar neste mundo em que eu preciso dar 10 reais para uma criança para brilhar o olho dela, que fez diferença no... Entende? E ainda olhei assim, Coca-Cola, né? Me devia levar um suco, mas sabe aquela coisa assim que fica vendo? O que eu vou dizer pra ele? Deixa o guri levar a Coca-Cola, né? Entende? Sei lá o que ele tá passando, né? Eu agora ser a chata pra dizer, não toma Coca-Cola. Tudo isso passou muito rápido pela minha mente. Então, o que é o certo, né? O certo é construir um mundo melhor do que esse que a gente vive. Tudo que a gente possa fazer, de positivo para esse mundo, que possa influenciar positivamente esse mundo, né, é o certo. Essa é a nossa regra. Agora, tu parar na sinaleira... Quando doer, quando tu achar, tu desconfiar que pode doer no outro, é errado. Agora, tu parar na sinaleira e dar dinheiro para as pessoas que estão pedindo, tu tá errado. E agora, o que nós vamos fazer? No portão também não dou dinheiro, pergunto se alguma outra coisa posso também. Porque tu está estimulando alguma coisa. Estimulando não, na verdade a gente está sustentando, mantendo aquela situação sem solução permanente. Vamos dizer que tu desse dinheiro para um adulto, ele fosse comprar as cachaças. Pois é. E depois ser Jesus batendo na tua porta. É que nem tem no filme do Alta Compadecida, né? Que no final tem pedindo assim, né? Cada um de nós é Jesus pedindo, rogando. Em primeiro lugar, eu acho que essa consciência de que tu tem, tu vê que a outra pessoa tá num pedido sincero, assim. Bom senso. E tu tá disposto. E Jesus não ia fazer isso. E vai meio espontâneo às vezes. Né? Pra mim aqui, ó. Jesus não ia fazer isso. Jesus não ia fazer isso. Sabe o que Jesus ia fazer? Relativo, porque... Jesus ia batalhar pela sociedade melhor. Jesus ia criar uma sociedade melhor. Jesus não ia estar pedindo, entendeu? Isso aí é papo. Mas é sério, eu estou explicando. O simbolismo também. Eu entendi o teu simbolismo, eu estou explicando o meu simbolismo, entendeu? Isso é muito relativo, essa coisa de dar, não dá, porque nem lá em casa. Se eu der um dia, a pessoa vai todo dia. Mas o que eu quis falar, eu não estou recomendando que a gente dê 10 reais para as pessoas, não vamos ser simplistas na interpretação. O que eu estou dizendo é bom senso, tem que saber. O que eu estou dizendo é que a régua, né, para a gente saber. Que a gente, para sobreviver nesse mundo, a gente acaba criando mecanismos de defesa. Então, por quantas pessoas jogadas na rua, dormindo na rua, a gente já passou e seguiu o passo? Hoje, em Porto Alegre, eu caminhei, a minha atividade era lá no Ministério da Saúde, no núcleo do Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul, que fica na Borda de Medeiros. Eu desci 2 quadras e dobrei, cheguei na Rua da Praia, na Andradas, dobrei, fui no restaurante, na Galeria Chaves, que é antigo, caramba, e voltei. Tinha várias pessoas jogadas assim embaixo das marquises, né, com cobertorzinho, com papelão, com não sei o quê, né? A gente passa
Eu fui almoçar e voltei, eu não deixei de almoçar porque aquele cara estava jogado no chão. Só que o fato dele estar ali jogado no chão me mostra que as coisas estão erradas. O mundo que a gente está, ele tá com as bases erradas. Porque esses são os frutos das árvores. Se tiver um cara me pedindo dinheiro para ele vai comprar cachaça, né? Não é porque ele é sem vergonha, é porque ele precisa da cachaça. Ele tem uma dependência química, né? Ele tem uma doença que ele é dependente daquilo. E eu não sei se eu estivesse no lugar dele, se eu não ia querer cachaça. O que eu ia querer mais? Para passar frio, passar fome, passar não sei o quê, vamos beber e esquecer isso tudo. Aí sim tem que anestesiar essa dor toda. Né? A coisa é muito complexa. Então é muito complicado, mas que mundo é esse que a gente só oferece essas opções? Eu tenho que desenvolver um mecanismo de defesa para não me desesperar cada situação dessa que eu vejo, né? Aí tem uns que vão lá e queimam os caras, né? Então vamos combinar aqui. Olha o extremo, né? Vou botar fogo porque o cara tá ali mesmo, não vale nada, não sei quem é, não tem família, não sei o quê, tá atrapalhando o meu caminho. A gente vê isso, quantos, né? Hoje eu ouvi um cara dizer, a cidade lá tem a população é de 2.000 habitantes, mas 1.000 e poucos são índios. Hã? Então tem 1.000 pessoas e 1.000 índios. Né? Tá, mas deixa eu falar um pouquinho agora, posso? Então é essa régua que eu estava tentando mostrar para ele, não é os 10 reais, entende? Mas aquilo mostrou para mim, né? Essas coisas elas acontecem para a gente voltar a se humanizar, né? Voltar a se sensibilizar. Porque a gente acaba desenvolvendo isso, tu passa, né? Quantas crianças eu já disse não, que eu não dei dinheiro? Não, eu também. Né? E quantas mais eu vou dizer não? Porque tem algo também de base aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar sensível de que não é assim, não deveria ter nenhuma criança precisando disso, não deveria ter nenhum adulto precisando de 10 reais para comprar cachaça, entendeu? Não deveria ter isso. Por isso que a gente tem que fazer algo dessa estrutura da sociedade. A sociedade quem é? Somos nós a sociedade. No momento que vocês acham que quando foi criado o Micaelos, eu imaginei assim, puxa vida, nós somos um grão de areia no meio do infinito. O que adianta eu fazer isso se não vai ajudar muito poucas pessoas? Se eu vou pensar assim, a gente não vai fazer nada nunca. Mesmo que a gente ache que não vai fazer. Mas então, que cada membro da Micaelos procure de alguma forma fazer alguma coisa, de algum jeito, do seu jeito, mas fazendo alguma coisa, porque é muito difícil, nós estamos no meio de uma sociedade que está falida, que está corrompida, que está destruída. E agora nós estamos indo para o fundo do poço no aspecto político do Brasil, né? No aspecto social do Brasil, que o Brasil está horrível, o Brasil. Hoje eu recebi um filme pelo WhatsApp de um cara que está lá na Alemanha, na exposição de carros, na Alemanha, uma das maiores exposições do mundo, e tem um cartaz gigantesco assim, falando mal do Brasil. Com vários jogadores alemães, um jogador brasileiro, cabelão assim, Black Power, com um monte de arma, tráfico de arma, as prostitutas, não sei o quê, tudo esculhambando pro Brasil, né? Lá na Alemanha. Né? E o que tu fica triste por causa disso tudo, mas eu espero que tudo isso que está acontecendo seja, na realidade, alguma coisa que vai reagir, alguma coisa que vai acontecer que possa essa sociedade melhorar. Né? E as pessoas entenderem que porque os políticos nada mais são do que também um reflexo de uma sociedade doente. Né? E o que nós vamos esperar disso tudo? O que vai acontecer? Os caras na Alemanha não são parâmetro, né? Porque isso é super nazista. Mas claro, mas Chico, deixa eu dizer a minha opinião. Os caras só estão em cima de um tapete vermelho, mais nada. Não sério. Sim, eu sei. O próprio europeu... Desculpa. Não, pode continuar, depois eu... Não, pode falar. Eu vejo da seguinte maneira, eu sempre digo um refrão, tem muita gente na bolinha. E isso que eu acho que
está fervilhando demais. De repente vai explodir isso tudo aí. É muita gente na bolinha. Isso é verdade. Diz que astrologicamente. Porque se eu morava aqui, por exemplo, eu moro aqui, o fluxo lá, eu não me incomoda muito. Agora, se eu morar bem pertinho dele, ele vai me incomodar. Sério? Ele foi lá em casa e me elogiou, meu caso estava ali, claro que não vai incomodar ele, né? O ronca? Mas olha ali, ó, se eu quiser sentar ali, tu já vai ter que tirar esse cotovelo daí, senão vai ficar. É assim? Não, diz que astrologicamente a gente está bem, assim, próximo de uma ditadura militar. Né? Com uma tendência astrológica a uma ditadura. Os caras estão se esforçando para isso, né? Porque não salva ninguém. E, né, mas enfim. Nós temos que terminar que está meio tarde já. Imagina. 20 para as 10 já. Tá, pessoal? Nós não podemos resolver agora.